Governança global novamente é defendida durante a COP28. Eu vou deixar o link do canal do pastor Michel Borges aqui na descrição para que você possa acompanhar este vídeo e outros no canal do pastor, tá bom? Olha só, mudanças climáticas, domingo dominical, descanso para a família. Presta bastante atenção e fica no vídeo e não sai por nada, porque as informações que o pastor Michel Borges vai passar neste momento é algo importante, tá bom? Que Deus te abençoe. Governança global novamente é defendida durante a COP28. O presidente do Brasil, inclusive, em entrevistas e em seu discurso, ele já tinha falado isso na COP27 e volta a falar disso agora na COP28, ele disse que seria importante termos uma governança global, uma governança mundial, porque os governos locais talvez não estejam dando conta do recado, e aí essa governança poderia se sobrepor aos governos e, quem sabe, até impor decisões. Veja que ideia um tanto complicada, mas que parece ser algo bom para salvar o planeta, não é verdade? Então, aqui abaixo eu coloquei algumas citações de que estão numa palestra que eu tenho apresentado com o tema ecumenismo. Essa citação aqui eu extraí do ótimo livro de Pascal Bernardin, um pensador francês, com o título Império Ecológico. Interessante, esse livro já tem alguns anos de publicação, ou A Subversão da Ecologia pelo Globalismo. Mas mesmo tendo sido publicado já há alguns anos, ele tem sido mais atual do que nunca. Diz aqui Pascal, na página 10, o seguinte: um discurso onipresente monopoliza as mídias, o discurso do ambientalismo, das mudanças climáticas, e uma nova ideologia parece estar emergindo, já emergiu na verdade. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário, mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Eu acho interessante como esse autor, o Pascal, ele tem uma visão assim bem correta e bem próxima até do que nós adventistas pensamos com respeito à natureza. Respeito à obra do Criador, ou seja, isso é mordomia. Muito antes de se falar em ambientalismo, em mudanças climáticas, nós, como igreja, já falamos sobre a mordomia do corpo, a mordomia dos talentos, dos tesouros, do templo, corpo, né? Do tempo e também da terra, do meio ambiente. Nós devemos cuidar do meio ambiente porque somos administradores daquilo que Deus nos confiou já desde a criação. Mas temos consciência de que não vamos salvar a terra. Nós vamos preservá-la nas melhores condições possíveis. Devemos fazer isso, obviamente, como cristãos bíblicos. Devemos preservar o planeta até quanto for possível. Mas não vamos salvá-lo, porque ele vai ser finalmente destruído para ser recriado por Deus, pelo Criador. E aqui Pascal acerta o alvo, né? Ele fala aqui de um discurso totalitário mascarado. Parece muito bom ter uma governança mundial, um governo global, mas que tipo de coisas poderá fazer esse governo com a justificativa de que está salvando o planeta? Mais um trecho aqui na página 12. A nova ideologia deverá fornecer um princípio central e unificador. Interessante, porque Ellen White, e aqui embaixo está a citação, né? Mensagens Escolhidas, volume 3, página 393, ela fala de um laço de união universal, uma grande harmonia. Pascal usa outra expressão aqui, né? Ele fala aqui de princípio central e unificador. Achei bem parecidas as ideias, tanto dele quanto de Ellen White, mais de um século antes dele. Então haverá um princípio central unificador, podemos chamar de laço de união universal, em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio central, esse laço de união universal, deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual, ser aceito pelos povos do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul. Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, uma religião plural, aberta, né? É um verdadeiro ecumenismo aí. Mas, ao contrário, deverá fazer avançar a causa sincretista e a aparição de uma religião mundial. Veja que interessante. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir diretamente ou não em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial, governança mundial, que levará a uma religião mundial, uma religião sincretista, ecumênica,
para o bem de todos e o bem da Mãe Terra, o nosso planeta. Tá aí. Autores que já pensavam nisso há algum tempo atrás, né? Em 2009, veja bem, em 2009, lá atrás, eu publiquei, melhor dizendo, na Revista Adventista, na época eu era editor do caderno de notícia, no caderno chamado Espaço Jovem da Revista Adventista, que é um órgão oficial da Igreja Adventista no Brasil, o seguinte texto, olha que interessante, um pedacinho aqui para você. Aquecimento global é a nova religião. Antes de falarem disso ainda, né? Depois eu vi aí a Greta Thunberg e outros falando de uma religião planetária, né? O título acima apareceu no site Opinião e Notícia com o seguinte comentário: é o que diz um renomado geólogo australiano, para quem as alterações climáticas são uma farsa perpetuada por ambientalistas. Ian Plimer, professor de geologia da mineração da Universidade de Adelaide, chega mesmo a dizer que a ideia do aquecimento global virou uma nova religião para as elites urbanas de países ricos. Ele é um crítico do chamado aquecimento global antropogênico, ou seja, produzido pelo ser humano, e da ortodoxia ambiental corrente, segundo a qual o fenômeno pode ser revertido por meio da redução da poluição atmosférica. E assim segue o texto, né? Para Plimer, o aquecimento global é algo natural, com muitos precedentes na história do planeta, ou seja, algo cíclico, né? Ele não é o primeiro cientista renomado a dizer isso, mas dá mostras de que não irá se dobrar ante a pressão do jacobinismo ambiental. O que Plimer parece não saber é que o ambientalismo, também chamado por alguns de ecumenismo, está, na verdade, quem cunhou esse termo foi o pastor Sérgio Santelli, um pastor adventista, né? Está ajudando a unir movimentos, grupos e instituições tão díspares como o Vaticano e cientistas ateus em torno de um mesmo ideal, salvar a Terra da destruição. E eles têm até uma proposta: parar um dia na semana para que o planeta possa descansar. Que dia será esse? E depois de 2009 para cá, muita coisa foi dita, muita água passou por baixo da ponte ambientalista, e eu creio que devo ter sido o primeiro a publicar algo numa revista oficial da igreja sobre esse tema aí, né? Ecumenismo, já em 2009. Agora veja a citação de Ellen White aqui, a qual já me referi, Mensagem Escolhida, volume 3, em que ela diz assim, ó, preste bem atenção no que eu vou ler aqui, leve em consideração o que eu já disse agora e tudo mais que vem acontecendo aí no planeta em relação a essa temática, né? O chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará com que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Toda nação será envolvida. João, o revelador de Patmos, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o seu poder e a sua autoridade. Assim, é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus, de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Então, esse espírito opressor, perseguidor, voltará. Nós sabemos disso, né? Estudando Apocalipse 13, a gente vê bem isso aí, mas ela diz aqui que haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. O que seria capaz de promover uma harmonia entre pensamentos tão diferentes, países diferentes, políticas diferentes, esquerda e direita de mãos dadas? A minha proposta é justamente essa questão ambiental, que eventualmente levará ao decreto dominical. Nós temos aí a direita defendendo o descanso dominical por causa da família, já está lá no projeto 2025, para as próximas eleições dos Estados Unidos. Nós temos a esquerda aí defendendo ferrenhamente o ambiente, a terra, a mãe terra, Gaia, e dizendo aí, unindo-se ao coro com o Papa, né, que o descanso dominical, né, o domingo climático poderia ser uma das soluções, uma das formas de amenizar os problemas ligados ao aquecimento global, às mudanças climáticas. Então, é interessante analisar esse cenário e ver como esse assunto tem crescido, né, ao longo dos anos, entre as autoridades mundiais e também na mídia secular. Daqui eu deixei mais um vídeo para você,
caso queira se informar um pouco mais sobre esse assunto, Ecumenismo e a Saúde Planetária. Fica aqui o convite para que você assista, fiquemos atentos, né? Temos também enfrentado aí uma ameaça à liberdade de imprensa, o que também é complicado. Imagina no futuro você querer falar sobre esse assunto aqui e suas palavras serem encaradas como fake news, como uma ameaça à democracia, enfim. Um canal pode ser derrubado, pode ser cancelado, redes sociais podem ser extintas e pessoas podem ser penalizadas pelo crime, entre aspas, de opinião. Pois é, quem viver, verá. Só lembrando que o link do canal do pastor Michel Borges está aqui na descrição para que você possa acompanhar assuntos como este no canal dele, tá bom? Então, um forte abraço para você aí em Cristo Jesus. E se você ainda não faz parte desse canal, se inscreve aí, deixa o teu gostei no vídeo, comenta e compartilha este assunto para que mais pessoas possam visualizar, estudar e compreender as profecias, tá bom? Que Deus te abençoe.